A Igreja Católica ensina que após a sua vida na Terra, a Santa Virgem Maria subiu ao céu em corpo e alma. Seu corpo não permaneceu no túmulo, nem sofreu corrupção da carne, pois isso é uma punição pelo pecado original, que ela não tinha. Liberta de todo o pecado original e sendo a arca privilegiada, Maria foi como consequência levada diretamente para o seu corpo e alma. A isso chama-se o dogma da Assunção Corporal de Maria. Os não católicos dizem não haver evidências na Bíblia para a Assunção de Maria. Pelo contrário, encontramos uma descrição disto no capítulo 12 do Apocalipse. Apocalipse 12, versículo 1. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. A mulher, em Apocalipse 12, significa um número de coisas, ou várias coisas. Os padres da igreja entenderam isto como uma referência à mãe de Jesus. Eles também entenderam como algo que significa, num certo sentido, a igreja. Não há dúvida de que significa Maria, pois o filho desta mulher é aquele que rege todas as nações com a vara de ferro. Este é Jesus, obviamente, e logo a mãe tem de ser a Virgem Maria. Deste modo, o capítulo 12 da Revelação fornece-nos uma clara ideia de que Maria assumiu aos céus, sendo coroada como Rainha dos céus. A Bíblia dá-nos também um vislumbre da Assunção de Maria em Salmos 132, versículo 8. Levanta-te, Senhor, ao teu repouso, tu e a arca da tua santificação. Esse interessante salmo fala do Senhor e da arca, emergindo, ou seja, sendo levada a um lugar perpétuo de descanso. Esta é uma imagem da Assunção, pois Jesus é o Senhor e Maria é a nova arca, como demonstramos. Ambos são levados ao céu, corpo e alma. Jesus assente por ele próprio. Maria é assumida por Jesus. Se a arca da antiga aliança foi transportada a um lugar de descanso, quão melhor será a bem-aventurança da arca da nova e eterna aliança. Também vemos que a arca é descrita como santificada. A assunção corporal de Maria segue logicamente da sua preservação de todo o pecado original e atual. A corrupção da carne na sepultura é uma consequência do pecado original, dito em Gênesis capítulo 3, versículo 19. A maior parte dos protestantes concordam com esse ponto. Por ser a arca da nova aliança, Maria não tem pecado original. Como resultado, ela foi livrada de suas consequências. Disto segue que Deus não permitiu que seu corpo visse corrupção alguma. Salmos 15, versículo 10. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Este salmo fala de Deus e de não deixar o seu santo ver corrupção. É citado no Novo Testamento e em Atos 2, e este refere-se a Jesus. Atos 2, versículo 31. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. E coloque-se bem aqui, essa palavra, nem a sua carne viu a corrupção. Porque Maria foi criada livre de todo o pecado. Ela, da mesma maneira, não sofreu qualquer corrupção da carne na sepultura, e foi assim assumida em corpo e alma aos céus. A arca da aliança foi feita de pau cetim, uma caça incorruptível. Êxodo capítulo 25, versículo 10. Fabricai uma arca de pau cetim. Pau cetim é extremamente duradouro, de tal maneira que a versão dos 70, que é utilizada pela Igreja Católica, traduz essa palavra como madeira incorruptível. Se a arca da antiga aliança era incorruptível, quão mais incorruptível teria de ser a arca da nova aliança? Deus preservou especificamente uma madeira incorruptível para a construção da arca, porque essa serviu como uma prefiguração do corpo e alma incorruptíveis da nova arca, a Santa Virgem. Alguns consideram fantasioso que Maria tenha assumido miraculosamente aos céus de corpo e alma. No entanto, a Bíblia diz-nos que Elias foi levado miraculosamente para o céu. Em 2 Reis, lemos também que Enoque foi miraculosamente levado para caminhar
com Deus, em Hebreus, capítulo 11, versículo 5, e em Gênesis, capítulo 5, versículo 24, é também claramente ensinado na Bíblia. É um artigo da fé cristã antiga que todos os homens, tenham sido bons ou maus, serão miraculosamente reunidos com seus corpos no juízo final, para a ressurreição dos justos e reprobos. 1 Coríntios, versículo 15. Logo, não é de forma alguma oposto a realidades bíblicas, mas pelo contrário corresponde precisamente a elas, crer que Maria foi assumida aos céus porque ela era a arca perfeita de Deus e não tinha pecado. Deus estabeleceu uma aliança com Davi para que um reino fosse fundado. O desígnio da monarquia davídica, o reino de Deus na terra, foi de ser um protótipo do reino espiritual de Deus que Jesus estabeleceria. É por isso que Jesus é chamado filho de Davi nos evangelhos. Essa é a razão pela qual o próprio Pedro diz em Atos 2, versículo 30, que Jesus assenta-se no trono de Davi. Também em Lucas 1, 32, diz o seguinte acerca de Jesus: Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Na monarquia hebraica, a mulher mais poderosa, reverenciada e importante no reino era a mãe do rei. Ela era conhecida como rainha-mãe. Em hebraico, ela era chamada de Gebirá. A Gebirá, a rainha-mãe do reino, possuía um poder único de influência sobre o rei. A sua influência, poder e prestígio ultrapassava aquele da mulher do rei. Vemos claramente a influência e poder únicos da rainha-mãe, 1 Reis, capítulo 2, versículo 17. E ele, Adonias, disse: Peço-te que fales ao rei Salomão, porque ele não te rejeitará, que me dê por mulher a Abisag, a sunamita. Adonias entendeu a posição e poder da rainha-mãe. No entanto, a petição de Adonias era insensata. Adonias queria casar com Abisag, que era a última mulher do rei Davi. Ao tomá-la como mulher, Adonias poderia reclamar o trono de Salomão. É por isso que o rei não poderia ter concedido a tal petição. Embora aquilo que Adonias pediu fosse despropositado e nunca pudesse ser-lhe garantido pelo rei, isto mostra-nos que a rainha-mãe era reconhecida como detentora de um poder e de influência único e profundo sobre o rei. Esta influência era tão grande que Adonias disse: Ele não te rejeitará. Os próximos versículos lançam ainda mais luz a essa verdade. Em 1 Reis, capítulo 2, versículo 19, lemos que Betsabé, a rainha-mãe, foi falar com o rei Salomão para pedir-lhe esse favor. Quando ela entrou, o rei curvou-se perante ela e fez com que se lhe arranjasse um trono perto dele. Como podemos ver, a Bíblia ensina que a rainha-mãe é reverenciada num trono com o rei. Ela não está ao mesmo nível do rei, obviamente, mas ela é honrada com ele como a rainha do reino. Aqui vemos uma perfeita descrição da rainha dos bem-aventurados, a Virgem Maria, e da sua influência sobre o rei. Ela é rainha-mãe. No reino de Jesus, Maria é infinitamente inferior ao seu divino filho. No entanto, ela é a arca perfeita, a rainha do céu e da terra. É por isso que Maria tem tanto poder no céu sobre o seu divino filho, um poder e influência maior do que aquele que a rainha-mãe do Antigo Testamento tinha sobre o rei. É por isso que pedir favores a ela é tão eficaz, pois ela pode pedi-los a Jesus. No reino de Jesus, ela é posta ao seu lado como rainha do céu e da terra. No Salmo 45, vemos também uma referência ao trono de Deus e a rainha que o acompanha. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do reino é o cetro de equidade. À tua direita estava a rainha ornada de finíssimo ouro de Ofir. Portanto, assim, outras passagens bíblicas que obviamente comprovam o ensinamento católico sobre a Assunção da Santíssima Virgem. É claro que isso tudo não adianta de nada você ler essas passagens, você lê a Escritura, se você não lê com a chave da igreja. Se você lê a passagem de Jesus
falando a João que eis aí a tua mãe, e não interpretar isso com a chave espiritual do versículo, você só vai entender a letra. Então, coloco aqui, a todos esse propósito, a todos que têm questões com os ensinamentos católicos. E primeiramente não fariam sentido esses questionamentos se primeiramente, antes de tudo, as pessoas não se perguntassem a si mesmo se a própria igreja não faria uma compilação de livros, que no caso os cânones, os livros canônicos, para se autocontradizir. Isso por si só não faz sentido. Então, obviamente, estão tudo na Bíblia. Está tudo na Bíblia dos ensinamentos da Igreja Católica. Porém, você tem que entender e ler com uma outra chave. A chave do reino dos céus.